Fica conosco, Senhor. Uma oportunidade diária de encontro com Deus. Um programa destinado a você que deseja crescer na intimidade com o Senhor. Um momento de súplica, reflexão e escuta. Fica conosco, Senhor. Apresentação: Padre Gilson Jardini. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Você é bem-vindo para rezar conosco. Desejo que a graça de Deus sempre, constantemente, te acompanhe e conduza. Quero iniciar essa reflexão, mais uma vez, com Santo Agostinho, que nos ensina a viver bem, de maneira frutuosa, o tempo quaresmal. Devemos saber, nos ensina Santo Agostinho, o que pedir na oração, tomando por ponto de partida a passagem do Evangelho, em que o Senhor nos dá grande esperança, dizendo: pedi e recebereis, procurai e achareis, batei e vos será aberta, porque aquele que pede recebe, quem procura acha, e a quem bate a porta é aberta. Porque nos deu o Senhor grande esperança, devemos nós saber o que pedir. Mostre-nos, portanto, já, irão me dizer, o que devemos pedir. Peçam a boa vontade. A riqueza, as honras e todas as outras coisas desse gênero os torna talvez bons, se bem que sejam bens, são todavia bens de valor mínimo, do quais se servem bem os bons e se servem mal os maus. É a boa vontade, querido irmão, que os torna bons. Pois bem, você não se envergonha, talvez, por querer ter bens e ser mal? Existem muitos bens, ouro, prata, pedras preciosas, poder, servidores, armas, rebanhos. Envergonhe-se de seus bens. Seja bom também você, que existe de mais infeliz em você, se são boas sua casa de campo, sua túnica, suas ovelhas, seus rebanhos, suas sandálias, enfim, tudo, e má sua alma, que existe de mais infeliz que isso? Aprendam, portanto, a pedir o bem, por assim dizer, o bem que os pode tornar bons. Se você tem bens dos quais se servem os bons, peçam o bem mediante o qual vocês sejam bons. É a boa vontade que os torna bons. Também aqueles outros efetivamente são bens, mas não os tornam bons. Para que vocês saibam que aqueles são bens, digo-lhes que eles estão entre aquelas coisas que o Senhor recordou: o pão, o peixe, o ovo. Para que vocês saibam que são coisas boas, ele diz: se vocês, mesmo sendo maus, sabem dar coisas boas a seus filhos, vocês são maus, mas dão coisas boas. Peçam para que sejam bons. Por isso, efetivamente o Senhor nos admoesta e diz: se vocês que são maus, para ensinar a eles o que deviam pedir, isto é, não ser maus, mas ser bons. Ele mesmo, portanto, nos ensina com clareza o que devemos pedir. No mesmo trecho do Evangelho, escutamos suas palavras em que diz: se vocês mesmo, sendo maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos e todavia permanecem maus, para que, pois, não permaneçam maus, escutem aquilo que é dito logo depois. Com quanto maior razão Deus Pai dará o Espírito bom àqueles que o pedem. Eis o bem mediante o qual poderão ser bons: o Espírito Santo de Deus. Produz nos homens a boa vontade. O preço desse procedimento, chamado vida eterna,
é o próprio Deus. Comparando a vida eterna, o que temos de mais precioso, de mais enriquecedor, que coisa, repito, teremos de mais enriquecedor a partir do momento em que nossa posse será Deus mesmo? Ofendi a Deus ao ter dito que Ele será nossa posse? Não o ofendi de maneira nenhuma. Sei o que disse. Encontrei um fiel servo de Deus que adorava e que orava ao Senhor dizendo: ó Senhor, porção da minha herança. Amplie o saco de sua ambição avarento e procure encontrar algo maior que o próprio Deus, algo mais precioso que Deus, algo melhor que Deus. Que coisa você prescindirá quando tiver a Ele? Não reúna também em sua casa ouro, prata, quanto mais você puder, exclua deles os vizinhos. Seja você o proprietário de posses sempre mais vastas. Chegue aos confins da terra, as terras acrescente os mares. Sejam suas as coisas que você vê, sejam também suas as coisas existentes sobre a água e que você não vê, na hipótese de que você possua todas essas coisas que você possui. Se, portanto, não possui a Deus, é um rico pobre, e aquele que possui a Deus é um pobre rico, é um rico porque tem Deus, e você um mendigo porque não tem Deus. Não peçam a Deus nada fora dele, que não dará quando der a si mesmos. Peçamos ao Senhor, a fonte de todo bem, de toda graça, de toda bênção, Ele mesmo, a comunhão com Ele. Peçamos, portanto, o Espírito Santo, que Ele habite na nossa alma, para que sejamos bons. Todos aqueles que se deixam guiar pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Se somos filhos de Deus, somos também herdeiros, herdeiros verdadeiramente de Deus e herdeiros junto com Cristo Senhor. Por que, querido irmão, desejar outra riqueza? Será pobre o herdeiro de Deus? Se você fosse herdeiro de um riquíssimo Senhor, estaria rico, e sendo herdeiro de Deus, será por acaso pobre? Será pobre você, co-herdeiro de Cristo? Será você pobre quando o próprio Pai se tornar a sua herança? Peça o Espírito Santo, porque você pedirá o Espírito Santo, estimulando já, pelo mesmo Espírito, a ação da graça divina na sua vida, na sua história. Você, querido irmão, possui algo do mesmo Espírito para que possa pedir o Espírito mesmo. Caso você não tivesse nada dele, não pediria nada. Mas porque não possui tanto quanto baste, de uma parte você o possui e de outra o pede, enquanto não se realize aquilo que está escrito. Aquele que sacia com os bens o seu desejo, enquanto não se verifique aquilo que a Escritura, em outra passagem, nos diz: saciar-me-ei quando se manifestar a sua glória. Querido irmão, nessa bonita reflexão de Santo Agostinho, nós encontramos uma boa motivação para a oração e aprendemos o que devemos pedir ao Senhor quando oramos. Termino rezando contigo, porque é isso que nós fazemos sempre nesse programa. O que nós pedimos? Pedimos: fica conosco, Senhor. Esse é o maior bem, esse é o bem dos bens, a fonte de todo bem e de toda graça. É essa nossa maior herança. Por isso insisto sempre contigo em pedir: fica conosco, Senhor, fica sempre conosco. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus, fonte e origem de todo bem, salvação e alegria nossa, dá-nos sempre a Tua presença, Tua companhia e assistência em todos os caminhos e circunstâncias dessa vida.
não nos permita fugir de Ti. Dá-nos, Senhor, a Tua graça, e isso é suficiente, pois já seremos bastante ricos. Que desça sobre você, querido irmão, a bênção do Senhor, e que o Senhor encontre espaço, morada no seu coração, na sua vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um forte abraço e até amanhã com a graça de Deus.